recall, no fundo, seria uma nova eleição. Ele é uma eleição antecipada. Então, no recall, você tem a oportunidade, se um conjunto de eleitores de uma determinada região entender que o deputado ou o seu representante não está agindo de acordo com as expectativas, pode ser um deputado, pode ser um senador ou um governador, um conjunto mínimo, vamos dizer, 1/5 dos eleitores daquele distrito, daquela região, faz um abaixo-assinado e diz: eu quero uma nova eleição aqui. Então, naquele distrito, naquela circunscrição, naquela região, é feita uma nova eleição para decidir se aquele deputado, governador ou senador permanece até o final do mandato ou não. Então, o recall não é uma revogação do mandato, como muitos acreditam. Na verdade, é uma nova eleição, é uma eleição antecipada. Se o mandato duraria, por exemplo, 4 anos, você pode fazer uma eleição no meio do mandato, com 2 anos, e aí, se o deputado não for reeleito nessa antecipação, ele sai. E aí, então, é feita uma nova eleição para um deputado para cumprir aquele final de mandato. O mesmo princípio pode ser aplicado para um senador ou pode ser aplicado também para um governador. Se você não está satisfeito com o governador, você faz um abaixo-assinado e pede uma nova eleição naquela região. Uma eleição, então, deslocada das eleições que acontecem em todo o país, tá certo? Vamos imaginar, nós tivemos vários senadores que saíram agora do Senado porque foram eleitos governadores, tá certo? Então, pela legislação brasileira, assume o suplente. Nesse sistema não seria o suplente, seria uma nova eleição localizada, onde o senador saiu. O deputado faleceu, não assume o suplente, assume uma nova eleição, um novo eleito em uma certa região. Então a ideia do recall é uma eleição fora do período eleitoral, fora do cronograma, para resolver uma situação pontual, seja de falta de credibilidade, de legitimidade ou simplesmente de desconfiança ou de insatisfação do eleitor com um político em uma certa região. Condição para que haja o recall: tem que ser em um local reduzido, um local determinado. Não dá para fazer um recall no estado inteiro, tá certo? Como é que você faz uma nova eleição do estado todo? É uma nova eleição estadual, então não é isso. O recall é uma eleição pontual, ela é limitada geograficamente e regionalmente, sobre uma questão específica que surgiu sobre um representante. Essa que é a ideia do recall. No Brasil nós não temos. Temos nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Então, por exemplo, o caso mais famoso que chegou no Brasil foi do governador da Califórnia. Os californianos não estavam satisfeitos com ele, fizeram um abaixo-assinado, não sei de quantas pessoas, vamos dizer 20% dos eleitores, pediram a convocação de uma nova eleição para o governo estadual. O governador perdeu e assumiu um novo governador, que era, na época, o Schwarzenegger. Apareceu muito nos jornais por causa disso, que ele tinha muita publicidade. Então, foi um caso de uma eleição antecipada. Então, o recall, no fundo, é uma antecipação de eleições.